Olá, bom domingo a todos. Infelizmente o Facebook mudou as regras, como sempre, e retirou, pode ser que seja temporariamente, mas eles retiraram a opção de fazer lives em grupos. Pelo menos eu não consegui achar no meu grupo, no grupo que eu modero, o Taubaté SP. Portanto, eu estou fazendo esta live aqui para depois compartilhar no grupo, porque o interessante para mim não é o meu perfil, é o grupo. E hoje a live será sobre o que acontece na morte. Mais especificamente, o que a Bíblia diz sobre a morte, né? Sobre o que acontece na morte. Né? Se você for uma pessoa religiosa, pergunte-se: o que a sua religião te oferece com relação à morte? Se você for católico, provavelmente um padre vai dizer que a hora que você morrer, você vai para o céu, dependendo do que você tenha feito aqui na terra. Ou seja, para se ir para o céu ou para um suposto inferno, que, diga-se de passagem, não é um ensinamento bíblico, tudo vai depender do sentimento pessoal de cada um, né? Normalmente as pessoas costumam dizer que as pessoas que elas não gostam vão para o inferno e que eles próprios vão para o céu e vice-versa. E se você for um evangélico, vai ser a mesma coisa, sabe? Ou eles te oferecem uma suposta ida para o céu, dependendo do que você fizer aqui, né? E uma ida para o inferno. E normalmente a pessoa passa a vida com medo dessa perspectiva. Mas o que a Bíblia diz sobre a morte? Você veja bem, a Bíblia ela fala desde o seu início em morte. Mas qual é o enfoque que ela tem sobre a morte? Veja lá no comecinho da Bíblia, quando Deus criou Adão e Eva, ele lhes disse: de todo fruto da árvore que está no jardim você pode comer, menos da árvore que está no meio do jardim, no meio, né? Por quê? É explicado assim: porque no dia em que você comer dela, você morrerá. Isso foi dito como a morte, nesse caso, ela foi dita em tom de passagem. Ah, não, você vai, no dia que você comer daquele fruto, quer dizer, você vai me desobedecer, então você vai para o céu ou vai para o inferno, né? Não foi dito nada disso. Disse simplesmente que ele morrerá. E ele morrerá e volta para onde? Ele volta ao pó. Mais adiante vocês podem ver no relato que Adão realmente pecou, certo? Ele comeu, ele desobedeceu a Deus. E o que Deus lhe falou? Ó, você volta ao pó, porque pó é o que você é. Não se previu aí nenhuma vida após a morte. Não. Que conforme nós já vimos em lives passadas, a vida após a morte ela é um ensinamento pagão, ela não é da Bíblia. E hoje nós vamos ver textos bíblicos que indicam claramente que a morte ela não é uma passagem, ela não é uma transição, ela não é uma etapa na vida de uma pessoa. Não. O que acontece na morte? Vamos ler lá em Salmos 146, 4. Depois eu vou deixar todos esses textos, os textos apenas, viu? Na descrição deste vídeo para que vocês possam conferir. Quando uma pessoa morre, a Bíblia diz claramente assim, ó: seu espírito sai. Que espírito? É um espírito, assim, um estado animado? Não. Esse espírito é a própria pessoa. Ou seja, agora eu estou falando aqui com vocês, eu estou com o espírito de falar com vocês. E talvez vocês estejam com o espírito de ouvir, né? Por quê? Seu espírito sai e eles voltam ao solo.
Olha lá, voltam ao solo. O espírito volta ao solo? Se fosse, caso o espírito fosse alguma fumacinha que sai da pessoa? Não. Porque, prossiga no texto, neste mesmo dia os seus pensamentos se acabam. Se há vida após a morte, então cadê o pensamento da pessoa? Como pode haver vida sem que haja pensamento? Outro texto também que vocês podem ver é Eclesiastes 9:5, que diz assim, os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada. Cadê a intercessão dos mortos junto aos deuses? Não tem nada, eles não sabem nada. E vocês podem ver lá no mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 9, agora no versículo 10, que diz assim, tudo que sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Ou seja, não há nada lá. Você volta ao pó. E veja bem o que Jesus falou. Vocês podem ler lá em João, capítulo 11, versículo 11, 13 e 14. Vocês vê lá, Jesus acrescentou, Lázaro, nosso amigo, isso ele falou antes dele ir ressuscitar Lázaro, certo? Ele falou assim, Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Jesus, no entanto, havia falado da morte dele. Isso está no texto. Sabe assim, ele falou, nosso amigo adormeceu. Mas logo a seguir, Jesus, no entanto, havia falado da morte dele. Para Jesus e para Deus, aqueles que estão mortos estão como que adormecidos. Eles só poderão ser acordados pelo poder do próprio Deus. Jesus, no entanto, havia falado da morte dele, mas eles imaginavam que estivesse falando do sono natural. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Vocês vão conferir esse texto aqui, sabe? Vocês podem ver também que a morte, ela também não é uma passagem. Por quê? Porque se ela fosse uma passagem, ninguém teria medo da morte. As pessoas iriam até querer morrer. E de fato houve pessoas que se mataram pensando nessas coisas, pensando no ensinamento de uma provável vida após a morte. E eles fizeram isso. Mas eles fizeram isso por fanatismo religioso enganoso. As pessoas passam a pensar que a morte é uma passagem, então elas passam a não ter medo da morte e realmente elas cometem suicídios. Certo? A morte, ela é tida como, assim, biblicamente, como uma inimiga da pessoa e não como uma passagem. Né? Vocês vejam lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Diz assim, o último inimigo do homem, a morte, há de ser reduzida a nada. Ela é vista, assim, textualmente, a morte é vista como uma inimiga. Se a morte é vista como uma inimiga, e aquelas pessoas que alegam que vão para o céu? Então eles têm que passar primeiro pelo inimigo? Fica meio ilógico este pensamento, né? Portanto, a morte, ela não é uma coisa natural. Ela não foi, é quando Deus criou o ser humano, ele não previu, ele não fez nenhum plano para que depois de um certo tempo o homem morresse para depois viver num outro lugar. Isso seria ilógico. Tanto é que na Bíblia diz que antes de Deus criar a terra e os homens, ele criou os céus. Então, e o que são esses céus?
Os céus são os anjos. Os anjos foram criados antes dos homens. E a prova disso está em que quando Deus criou o homem, os seus anjos aplaudiram a criação dele. Ou seja, os anjos foram criados primeiro. Se era para o homem ir viver como espírito, teria sido muito mais fácil que Deus já os criasse como espírito e não como um corpo terrestre aqui na Terra para viver aqui, depois passar pelo inimigo para depois ir viver com ele. Para quê? Ele já tinha feito os céus e os céus eram perfeitos, né? Não há lógica nisso, né? Mas daí vocês talvez perguntem assim, bom, se a Bíblia diz que a morte acaba, é o fim de tudo, que esperança que há nesta vida? Que esperança que há? A gente vive e depois nós vamos morrer e daí acabou tudo e daí o que adiantou a gente ser bom ou que a gente seja o que a gente tenha sido mal, né? Mas aí é que tem a esperança, que é um ensinamento bíblico também, que nós já vimos numa live passada aqui, sobre a ressurreição. A esperança para quem morreu é uma ressurreição. Mas é a ressurreição aonde? Lá no paraíso. A pessoa morreu há 2000 anos atrás, aí daqui a pouco a ressurreição, que biblicamente ainda não aconteceu, ela aí vai esperando esse tempo todo para passar toda essa saga humana para depois ser ressuscitado no paraíso e nem ter mais nada a ver. Não tem lógica essa ressurreição que as igrejas pregam. Não tem. É uma ressurreição aqui mesmo, na Terra. Por quê? Porque Deus disse que a Terra seria habitada pelos justos e permaneceria assim para todo o sempre. Portanto, aquele que foi justo, ele vai ser ressuscitado aqui na Terra e que já tenha morrido. Esta é a esperança bíblica para quem morreu. E para nós que estamos vivos, nós já vimos aqui numa live recente que nós estamos vivendo no tempo do fim. E este tempo vai ser, estes reinos serão substituídos pelo reino de Deus, pelo qual você, católico, ora. Você ora pedindo venha a nós o seu reino, que seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Se você assim pede, por que você mesmo não acredita nisso que você está pedindo, né? Portanto, meus amigos, eu vou deixar aqui o texto, esses textos bíblicos aqui, para que vocês mesmos possam conferir, né? Vamos fazer um apêndice aqui. A sua igreja, ela não te oferece solução nenhuma para a morte, mas ela te explica o que é pecado. Fala assim, dependendo do que você faça aqui, você vai o seu. Mas ela te explica o que é pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, todos nós temos pecado. A partir do momento do nascimento, nós temos pecado. Por quê? Porque todos nós estamos condenados à morte. O salário do pecado é a morte. Eu vou mostrar esse texto aqui. Eu vou deixar escrito aqui. O salário do pecado é a morte. Se o nenenzinho que nasce está condenado a envelhecer e morrer, é porque ele tem pecado. Mas daí você vai dizer, mas ele não fez nada de mal para ninguém. Certo? Não é isso. O pecado não é você matar, roubar, mentir e usar droga, né? E se embebedar, né? E brigar com os outros na rua. Não. Isso daí não é pecado. Não é pecado. Isso aí são as consequências do pecado. Então, se você não tivesse pecado, você seria santo. Daí sim você não cometeria essas coisas. E também não morreria. Porque se você não tem pecado, você não precisa ter o salário do pecado, que é a morte, né? Então você não cometeria esses erros que são consequências. Mentir, roubar, matar. Isso é que é
o pecado. Não é o que as pessoas... se você mentir para mim é pecado. Não, não é. São consequências do pecado. Certo, meus amigos? Então, portanto, esta foi a nossa pequena live de domingo. Vou deixar aqui, mais uma vez, esses textos que embasam isso que eu falei. E exatamente o que a Bíblia diz sobre a morte. E não o que o paganismo diz sobre a morte, tá? Então, bom domingo a todos. E eu posso voltar aqui a qualquer momento para falar de algum outro assunto. Ou mesmo desse mesmo assunto. Lembrando que está se aproximando o mês da comemoração da morte de Cristo. Sim, sim. Diferentemente das igrejas que comemoram a ressurreição de Cristo, os cristãos verdadeiros comemoram a morte de Cristo, que foi o que ele nos ordenou. E esta será a live para o próximo domingo, tá? Portanto, até lá. Tá?